No dia 28 de dezembro de 1992, Daniela Pérez foi morta. A dúvida que pairava após familiares acharem o corpo da atriz em um matagal na Barra da Tijuca era: por quem? Neste vídeo comento sobre a minissérie Pacto Brutal, Assassinato de Daniela Pérez, um documentário criminal, que está disponível na HBO Max e que aborda a morte da atriz. Olá pessoal, meu nome é Renata Faria, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E antes de falar desse documentário que nos gera revolta, que também nos emociona, eu gostaria de convidar a você a se inscrever aqui no canal para fazer parte dessa comunidade e estar acompanhando aqui os lançamentos de filmes e séries. Também peço sua ajuda deixando um like nesse vídeo, porque o meu canal é pequeno, então assim, é muito importante para a entrega dos conteúdos. E tá sendo cada vez mais desafiador ter um canal, acho que principalmente criar um canal sobre filmes e séries aqui no YouTube, porque já está bem saturado. Então sempre você tem que tentar acompanhar os lançamentos, mas nem sempre dá, né? Além do que, por exemplo, um canal pequeno não vai receber o conteúdo antes, então você meio que tem que correr contra o tempo para assistir, para poder organizar tudo, e não é fácil. Então eu conto com a ajuda de vocês aqui para a divulgação desse vídeo. Eu fiquei sabendo que a série ia ser lançada através de um anúncio, agora eu não me lembro precisamente se foi no Spotify ou no YouTube. E quando eu vi, achei bem interessante e resolvi colocá-la na minha lista para assistir assim que a série fosse lançada. E esse é um gênero do qual eu gosto bastante, documentário criminal, até porque eu cursei direito, atuei um tempo no Tribunal do Júri, então eu estava ali a todo tempo tendo contato com processos, lendo casos repugnantes, assim, que a gente ficava, meu Deus, gente, como uma pessoa chega a fazer isso com a outra por causa desse motivo tão banal. É uma minissérie com 5 episódios, com aproximadamente 1 hora. A HBO já lançou 2 episódios e a minissérie é dirigida por Tatiana Issa e Guto Barra. Com os poucos episódios que a HBO já lançou na plataforma, para mim é uma das melhores minisséries criminais que eu já vi. É uma minissérie muito fluida. O primeiro episódio, ele contém 1 hora e quando você percebe que não, já se passou, porque você fica muito presa nos depoimentos dos familiares, dos amigos da Daniela Pérez. Neste primeiro episódio, a gente vê se alternando os depoimentos com fotos do dia do crime, tentando recompor o que teria acontecido naquele dia, no dia anterior da morte da atriz. A série ela consegue te envolver de uma forma que você se sente parte daquele caso também. Além, claro, da mãe de Daniela, Glória Pérez, dar testemunhos aqui neste documentário, nós temos depoimentos dos demais familiares, do marido da Daniela, o Raul Gazola, atores como testemunhas, como a Cláudia Raia, a Fábio Assunção, Alexandre Frota, e entre outros. E conforme eles vão narrando, você vai sendo transportada para aquele ano, precisamente para aquele dia em que a Daniela foi morta. Assim, essa minissérie ela vai te causar uma angústia, você fica de coração partido ao assistir. Normalmente, notícias jornalísticas é comum em casos de autorias que ainda não foram comprovadas, de escutar os dois lados, da acusação e o da defesa. Aqui na minissérie não aconteceu isso, os diretores optaram apenas por escutar o lado da vítima. Por quê? Os autores desse caso, eles foram condenados, é um caso que já aconteceu há bastante tempo, já foi provado a autoria do crime, o próprio Guilherme de Pádua também confessou o crime, então não haveria motivos, eles não viram motivos para poder abordar esse lado da acusação. Até porque os autores do crime, o Guilherme de Pádua e a Paula, eles sempre mudam a versão dos fatos, então eles preferiram priorizar os depoimentos da vítima. Daniela Pérez, ela atuava na novela de Corpo e Alma, escrita pela mãe dela, Glória Pérez, e ela interpretava a Yasmin, quem vivia um par romântico, com o personagem interpretado pelo Guilherme de Pádua. No dia seguinte do ensaio, a Daniela Pérez, inclusive eu acho que eu tenho falado muito aqui Daniele Pérez, e eu peço desculpas, assim, eu sempre esqueço e eu acabo falando Daniele, mas é Daniela Pérez. Ela falta o ensaio. E os artistas que participavam da novela acharam bem estranho porque ninguém falta, a não ser que tenha acontecido algo muito grave. Então eles ficaram extremamente preocupados. E foi quando, no dia seguinte, acharam o corpo da Daniela jogado no matagal da Barra da Tijuca, que atualmente é bem urbanizado, mas na época, principalmente aquela área ali da Barra,
Recreio dos Bandeirantes, era uma área bem deserta, era muito propenso a acontecer crimes. Quando avisam a Glória Pérez sobre o que aconteceu com a filha dela, ela entra em um estado de negação de que não pode ter acontecido isso, de que não é a filha dela, até porque ela havia levantado a hipótese de que a Daniela havia sido sequestrada por fãs. Acabou sobrando por fãs, mas ninguém nunca imaginou que poderia ter sido o ator, o Guilherme de Pádua. Então, nesse trajeto até a Glória chegar no matagal, para ela já era fato, não era a filha dela. Então, imagina o choque que ela levou quando ela desce do carro e vê que é a Daniela. Assim, imagina você, mãe, ver a sua filha morta e morta daquela forma. Nas notícias falam que foram 18 punhaladas, no documentário já fala que foram 18 facadas, mas o que convém aqui é o estado em que a Daniela Pérez ela foi encontrada. Foi em um estado brutal que a gente pensa quem teria feito isso com ela. E a primeira coisa que veio na cabeça deles era que, como ela estava com $6.000 na bolsa, pensaram, ela havia sido assaltada, mataram ela e levaram a bolsa. Porque a bolsa dela não foi encontrada no carro que ficou jogado ali no meio do caminho, que era o carro que ela estava usando. Esse, claro, foi um crime que gerou grande repercussão nacional pela forma como a Daniela foi morta e também por ela ser atriz. Mas imagine que isso acontece todos os dias, a todo momento. Enquanto eu assisti essa série, eu me lembrei de um júri que eu assisti, foi até considerado feminicídio, ela era companheira dele e ele matou de desespero. E como ela gritava durante o júri, porque ela disse que ela não vivia mais, ela vivia à base de remédio. E assim como a Glória Pérez, essa mãe, ela também viu a sua filha em um estado mais horrível possível. E ela não esperava isso. Então imagina você entrar na sua casa e ver a sua filha, acho que eu não posso falar aqui no YouTube, mas ver a sua filha assim em pedaços. E você não esperava isso. E já em estado de decomposição, assim, eu não sei, eu não consigo me colocar nessa situação e a gente não consegue imaginar a dor que cada mãe que vê seus filhos nesse estado, que vê os seus filhos morrendo dessa forma, são capazes de sentir. Além do mais, a Glória Pérez precisava ser forte porque pouco tempo após ter acontecido o crime, o delegado já levantou o Guilherme de Pádua como suspeito. Mas ninguém poderia burburar isso porque o Guilherme poderia fugir e assim eles não conseguiriam prendê-lo em flagrante. A Glória Pérez recebe a notícia de que o Guilherme de Pádua teria mandado recado que qualquer coisa que a Glória precisasse, ele estaria à disposição. Agora imagina você receber essa notícia quando você sabe que a pessoa possivelmente está envolvida no crime. A dor que você sente. E como a pessoa ousa ter a cara de pau de falar isso. E não só ele prestou solidariedade com a Glória Pérez, mas também com o marido da Daniela Pérez, o Raul Gazola. Então isso deixou o Raul Gazola enfurecido quando é contado que o Guilherme de Pádua estava envolvido nesse crime. E ainda, naquela época, levantaram-se burburinhos, para você ver que mesmo ela estando morta, ela ainda assim não tinha paz, porque levantaram-se fofocas de que ela teria um suposto caso com o Guilherme de Pádua e que por isso teria acontecido esse crime. Quando, na verdade, as motivações, porque eu não encontrei nenhuma notícia que falasse de fato qual foi o motivo do Guilherme, que na verdade teve também o envolvimento da esposa dele, a Paula, terem feito isso com a Daniela. Mas eles levantaram duas hipóteses. Uma, de que eles fizeram um pacto, porque eles tinham feito no dia anterior, se não me engano, uma tatuagem nas partes íntimas e também eles teriam coletado uma mecha da Daniela. E além disso, o Guilherme de Pádua, ele possivelmente sentia inveja da Daniela, então ele teria feito isso para causar vingança contra a Glória, que ela era a escritora da novela, então ela estava trazendo esse protagonismo mais para Daniela, e enquanto o Guilherme de Pádua, ele se sentia mais inferiorizado, até porque no dia que aconteceu isso foi no dia em que a Yasmin, a personagem da novela, ela termina com o personagem que o Guilherme de Pádua ele interpretava. Então tudo isso pode ter causado essa fúria, esse motivo torpe para o Guilherme fazer isso.
Outro ponto também é que a esposa dele, a Paula, ela sentia ciúme do ator quando ele contracenava com a Daniela Pérez. Então, ela possivelmente teria exigido essa prova de amor para que ele acabasse com a vida da Daniela. Após esse acontecimento com a filha, a Glória Pérez ela conseguiu assinaturas significativas para mudar a lei penal e assim incluir o homicídio qualificado como um crime hediondo, porque ser um crime hediondo acaba interferindo no regime de progressão da pena. Ou seja, quanto tempo a pessoa leva para poder ir no regime semiaberto e depois para o aberto, e isso acabou enrijecendo mais essas progressões. Em 1997, o Guilherme e a esposa dele, a Paula, foram condenados a 19 anos de prisão por homicídio qualificado por motivo torpe, que é esse motivo que gera essa reprovação moral, essa reprovação social, que causa essa comoção na sociedade. Atualmente eles não estão mais juntos, assim que eles foram libertos da prisão, eles se separaram. A Paula, atualmente, ela é advogada e o Guilherme de Pádua, ele se tornou pastor. Cada um seguiu rumos diferentes e seguiram a sua vida. Eles foram até obrigados a pagar uma indenização à Glória Pérez, mas é aquilo, gente, não há indenização que pague o sofrimento de uma mãe. A vida de uma pessoa, né? A dor que ela tá sentindo nunca vai poder ser mais tirada dela. Esse é um documentário que vale muito a pena você ver, ele é muito comovente, ele aprofunda muito no caso e você passa a saber o que aconteceu, como aconteceu. Eu, por exemplo, eu não sabia muito da história da Daniela Pérez, porque eu não era nem nascida em 92. Mas se você tiver aí os seus 40 anos, provavelmente você vai lembrar da repercussão desse caso. Esse é um documentário para você exercer também a simpatia e se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes a gente acaba tendo esse olhar mais externo, de que isso não aconteceu com a gente, dar aquele certo alívio, né? Por exemplo, se você for mãe, nossa, eu não imagino como eu teria ficado se isso tivesse acontecido comigo. E aí é importante a gente também se colocar no lugar do outro a partir de suas perspectivas, a partir, no caso, da perspectiva do outro. E não achar que a gente está imune a essas barbaridades também. Então ele te leva muito a pensar sobre isso. Eu lembro que eu li até o livro A Morte do Ivan Illich, que muitas vezes a gente pensa que a morte sempre vai acontecer com o outro e que a gente nunca vai ser atingido por ela, quando a gente também é um mero mortal. E aí, você já assistiu esse documentário? Deixa aqui nos comentários para saber e também para compartilhar com outras pessoas quais foram as sensações que ele te trouxe. Para mim, gerou muita revolta. Sabe, é muito difícil você digerir toda a informação e até porque a gente sabe que esses casos acontecem todos os dias. Mas o que a gente pode fazer é não banalizar isso, porque cada vez que a gente liga o jornal, a gente vê pessoas sendo mortas das formas mais inimagináveis possíveis, e aí a gente vai vendo tanto essas notícias que muitas vezes a gente acaba dizendo, só mais uma pessoa, mas não é só mais uma pessoa, né? É mais uma vida. Então que a gente possa refletir mais sobre isso, sobre os comportamentos humanos, né? Como essas emoções humanas, inveja, ciúmes, é capaz de destruir o outro. A gente se vê, até o próximo vídeo.